Olá, meus amados, é a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia, essa manhã de quinta-feira, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que a presença de Deus seja constante no seu lar. Esse amigo que vos fala, o pastor Ailton Gomes, aqui da cidade de Sumé, a Igreja Cristã Promessa de Deus, e venho, através desse vídeo, trazer uma mensagem de Deus para você, da palavra do Senhor, uma palavra que talvez você já conheça, que você já tenha ouvido, mas que precisa, de alguma forma, sentir algo diferente para que você venha crer, para que você venha tomar a decisão correta na sua vida. O título dessa mensagem se refere às 4 pessoas que ouvem a palavra, mas só uma obedece. E Jesus contou esta parábola no capítulo 13 do livro de Mateus. E antes de tudo eu quero deixar aqui, se Deus permitir, hoje quinta-feira, se Deus for da vontade do Senhor, eu quero estar com você aqui, pregando e louvando o nome do Senhor Jesus, trazendo a mensagem de Deus para você nessa quinta-feira, tá bom? Orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Tá certo? Hoje o culto é comigo, então já deixo esse convite com você, para que você esteja conosco aqui nesta manhã. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, irmã Elaine, que Deus abençoe você, seu esposo, toda a sua família, em nome de Jesus. E a palavra de hoje, que eu já tenho falado para você, está no livro de Mateus, no capítulo 13, se você quiser acompanhar comigo. Quero fazer uma explanação desta palavra, quero levar até você um pouco daquilo que o Espírito Santo tem me dado de entendimento dessa palavra. Eu estava meditando nessa passagem do capítulo 13 de Mateus, a parábola do semeador. São 4 pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas só uma obedece. Ou seja, os tempos de hoje não é diferente. Os tempos que nós estamos vivendo praticamente essa parábola, porque muitos ouvem a palavra do Senhor, muitos escutam a palavra de Deus, muitos até interpretam, muitos até entendem a palavra do Senhor de forma maravilhosa, posso dizer assim, mas somente aquele que obedece à palavra do Senhor é que permanece firme, seguro, em meio às tribulações, em meio às confusões desta vida. Por quê? Porque quando nós decidimos seguir a Cristo, nós decidimos também enfrentar o mundo, ou seja, os desejos, as concupiscências, as vontades carnais, enfrentar muitas vezes pessoas que a gente ama, enfrentar muitas vezes a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, porque seguir a Cristo está muito acima daquilo que nós pensamos ou imaginamos, aquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Eu vou para a igreja para me melhorar de vida, para mim ter uma vida melhor. Ora, nós vivemos na terra, nós vivemos no mundo, e a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o príncipe deste mundo, ele já atua, ele já faz a sua manifestação de obras malignas, e vem a cada instante investindo mais para que as pessoas sejam atraídas pelo mundo e não mais pela palavra de Deus. Então, escuta bem o que é que essa palavra vai dizer, que você vai começar a entender o que é que está acontecendo na sua vida, o que é que está acontecendo com aquela pessoa que você só via ela na igreja e hoje ela não está mais. Aquela pessoa que dizia assim, eu quero ser crente, e ouve a palavra de Deus, gosta da palavra de Deus, mas não é. Então são várias situações que levam a pessoa a desanimar-se, a sair da presença de Deus, mas o fator principal é obediência. Se a gente não obedece à palavra de Deus, jamais ela vai dar frutos na nossa vida, jamais ela vai enraizar, jamais ela vai crescer, ela vai florescer. Não tem como fazer a mudança na vida de alguém, a palavra do Senhor, se a gente não der atenção para ela, se a gente não deixar ela nos guiar.
Então Jesus fala sobre a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, né? Naquele momento, Jesus, ao se aproximar ali, também uma grande multidão de pessoas estava ao seu lado, na beira do mar, como ele costumava pregar nas montanhas, nas sinagogas, onde ele tivesse a oportunidade, ele estava pregando a mensagem do reino de Deus. E as pessoas ficaram ali ao seu pé, ao ponto que Jesus entrou num barco, né? E falou assim, e falou de muitas coisas, do versículo 3, por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedras, né? E onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, né? E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Veja bem, meus queridos, a dificuldade hoje das pessoas permanecerem na igreja, na presença de Deus, é a forma como elas vão conduzir aquilo que ouviram, aquilo que escutaram dentro da igreja, a palavra que foi mencionada para ela, que foi pregada para ela naquela noite, naquela tarde, naquele dia, não importa o momento, né? O que vai manter esta pessoa, o que vai fazer com que esta palavra ela cresça na vida da pessoa, é a persistência dela estar na casa do Senhor, meditando na palavra, glorificando a Deus e vivendo a vida dela segundo os segmentos de Jesus, os ensinamentos dele, né? Porque Jesus, ali no momento da multidão, Jesus ele conta essa parábola dizendo: olha, o semeador semeou a semente, uma parte caiu no caminho veio os pássaros e comeram. No versículo de número 18, Jesus ele vai explicar o significado dessas palavras. E é aonde a gente tem que entender por que muitos não conseguem se firmar dentro da igreja. Por que muitos não conseguem estar em obediência à palavra do Senhor. Será as pessoas que estão lá? Será o pastor? Será a placa da igreja? Não é nada disso não. Não tem nada a ver com isso. Jesus ele vai explicar para essas pessoas no versículo 18 o significado dessa parábola, e ele diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra, preste atenção, porque a parábola do semeador, ela traz a informação e também traz a explicação, para que a gente entenda o contexto e o texto. E ele diz: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, quando alguém ouve a palavra de Deus, ela não compreende, ela não entende de forma alguma. Quando ela sai daquele ambiente onde foi pregada a palavra, o maligno, sabendo, conhecendo, entendendo para onde ela estava indo e para onde ela foi, ele vai fazer de tudo para tirar aquilo que ela ouviu do coração da pessoa. Como? Com as atrativos, com as coisas atraentes desta vida, para que logo ela esqueça.
como ela ouviu a palavra, não prestou atenção, porque tem muitos crentes hoje ouvindo a palavra dentro da igreja e não prestam atenção, por isso que nunca muda, nunca tem uma mudança, nunca tem uma transformação, nunca tem uma mudança espiritual na vida dela, porque elas ouvem a palavra, mas não entendem, não procuram, não se esforçam. Então isso faz com que quando ela venha sair da igreja, quando ela vê as coisas do mundo, as palavras do mundo, os louvores que o mundo oferece, as músicas que o mundo oferece, né, aquilo dali arranca o que ela ouviu facilmente do coração, facilmente. E ela se esforça. Veja bem que o ser humano se esforça a aprender mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Por mais que ela leia, por mais que ela estude, por mais que ela diga assim, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas se ela não se esforça a entender, a compreender, a discernir pelo Espírito Santo, jamais ela vai se firmar, jamais ela vai continuar no caminho. Então esta pessoa que ouve a palavra de Deus e não entende, facilmente ela vai ser arrebatada pelo mundo, vai ser iludida, enganada pelo mundo, e ela não se liberta, sabe? Muitas vezes as pessoas julgam, mas não é da igreja fulano de tal, por que ela... Não é isso, não importa a igreja que ela está, não é a placa da igreja que ela está. O problema é se ela está entendendo a palavra de Deus. Por isso que nós procuramos, né? Tá a irmã Glória, Pai do Senhor Jesus, que está nos assistindo, nós procuramos falar a palavra de Deus abertamente, sem medo, sem arrudeio, para que a pessoa ela venha sentir por nada o incômodo. Quando ela se sente incomodada com aquela palavra, é porque ela entendeu e agora o seu subconsciente está lutando, está acusando ela, está falando para ela, olha, está ouvindo? Está escrito, você não pode fazer isso. Então quando a palavra ela é pregada verdadeiramente, a pessoa entende e ela obedece, ela tem uma mudança. Mas quando ela não procura entender, o mundo facilmente tira ela do foco. Qualquer coisinha é motivo para ela não vir mais. Então veja bem, ouvir a palavra de Deus e não entender, não serve. Como é que você vai entender? Persistindo, estudando, analisando, buscando, orando, desejando a compreensão, porque o Espírito Santo, ele nos sonda, ele sabe a intenção do Espírito, ele sabe que você quer entender, ele sabe que você quer compreender a palavra de Deus. E nos dias de hoje as pessoas elas têm medo de entender. Vou ser bem sincero a você, elas têm medo de compreender, porque a palavra nos traz uma acusação para depois uma libertação. A palavra primeiro revela dentro de nós que nós estamos errados, que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos arrepender para depois nos libertar. Quando essa libertação? Quando nós aceitamos os nossos erros, quando nós confessamos os nossos erros e confessamos que a palavra é a verdade. Então vem a mudança na nossa vida, naturalmente, né? Então veja bem, esta é a palavra que é pregada, é a semente que cai no caminho, né? É exatamente, irmã lá, né? A porta do mundo, né, é muito larga, o caminho do Senhor que é estreito, né? O versículo 20, porém, aqui foi semeada em pedras, e que ouve, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha que interessante. Esta que caiu entre pedras é aquela pessoa que ouve a palavra até com alegria, ela sente uma alegria grande, ela ouviu uma palavra, ela sentiu, mas ela não regou aquela palavra na vida dela, ela não se decidiu. Ela não decidiu confiar, ela não decidiu viver aquela palavra que alegrou ela. Ela ouviu a palavra, ela se alegrou, né? Ela saiu, eita, que palavra abençoada, eita, sabe, nunca tinha ouvido esta palavra, que bênção, que maravilha. E quando ela sai, veja bem, ela vai passar momentos de angústia,
de tristeza, decepções. Ela vai sofrer perseguições na vida dela, né? E por ela não ter decidido obedecer aquela palavra que ela se alegrou, por ela não ter decidido viver aquela palavra acima de tudo, né? Acima das dificuldades, acima das perseguições, ela vai se ofender. E o que é uma pessoa ofendida? Aquela pessoa que não aceita o que o outro diz, se ofende e se afasta, né? Então veja bem, ela ouve a palavra, se alegra com a palavra, mas por não persistir, por não aceitar, por não viver aquela palavra, quando vêm as angústias, as perseguições, ela desiste facilmente. Porque, meu irmão, se você quer uma mudança realmente, uma mudança genuína, uma prova viva da palavra de Deus, obedeça a palavra do Senhor, né? Jesus também falou sobre isso. Aqueles que ouvem a minha palavra e não obedecem, é como uma pessoa insensata que constrói uma casa sobre areia. Ou seja, ouvir a palavra do Senhor e não obedecer é uma insensatez. Você nunca vai ter mudança de vida procurando movimentos, procurando profecias. A profecia ela não te liberta. Veja bem que muitas profecias no dia de hoje estão deixando as pessoas angustiadas, com medo, perplexas, estão deixando as pessoas odiadas, né? É só você acompanhar o que está acontecendo. Então, ouvir a palavra do Senhor e não obedecer ela jamais vai dar fruto na sua vida. Não tem como ela mudar você, não tem como ela moldar a sua vida, transformar a sua vida, se você ouvir a palavra do Senhor e não quiser um compromisso com ela, e não quiser viver a palavra do Senhor, né? Muito bom dia, Israel Santos, que Deus abençoe, está nos assistindo também. Então, o que ouve a palavra, né, tem um coração ainda duro. Aí quando vem as perseguições, quando vem as aflições, logo ela se afasta, ela não quer mais saber, ela se aborrece. A terceira pessoa é o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas eu não acredito que nos dias de hoje, eu não posso acreditar que nos dias de hoje tenha pessoas assim, né? Eu não posso acreditar. A paz do Senhor Jesus, Francisco, que Deus abençoe meu irmão, pastor Francisco Tassimento, em nome de Jesus. Então aquele que ouve a palavra de Deus, né? Aquele que está na igreja ouvindo a palavra e canta e se alegra, e tá aquela festa, tudo, mas ela está preocupada com as coisas desta vida. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, né? Ela ouve a palavra de Deus, né? Ela ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Ouvir a palavra do Senhor, não obedecer, não abrir mão de tudo para viver ela, e ainda ficar com os cuidados dessa vida, meu irmão, nunca vai dar certo você ser um cristão, estar na igreja, estar angustiado pelas coisas desta vida, pelas riquezas desta vida, né? Ou até mesmo pelo teu bem-estar, Não que você não tenha direitos, Deus deu a terra aos homens para eles desfrutarem da terra, mas o bem-estar que nós realmente temos que confiar, temos que viver, temos que estar na presença do Senhor. Então ouvir a palavra de Deus, dizer que é crente, dizer que é cristão, que está na igreja, mas não vem aos cultos mais, passa um mês, 2 meses, eu não digo aquele que tem uma viagem, aquele que tem um negócio para resolver, aquele que vai comunicar, olha, estou viajando, não é nada disso não, mas aquele que ouve a palavra de Deus, que diz que é crente, mas não congrega mais, não está mais na igreja, por causa de quê? Muitas vezes por causa do emprego, muitas vezes por causa de amigos, de mulher, muitas vezes por causa do marido,
muitas vezes por causa de filhos, por causa de alguém, ou por causa da própria vida dela, porque ela diz assim: eu tenho que ganhar a minha vida, eu tenho que me virar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então isso sufoca a pessoa, ela não tem tempo para mais nada. Veja bem, nem todos existe o chamado dele abandonar tudo para viver a palavra de Deus. Não é todos. Não é todos. Mas todos têm a obrigação de viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Todos têm a obrigação de fazer com que aquela palavra na vida dela dê frutos. E não tem como nós crescermos espiritualmente se a gente está sufocado com as coisas desta vida, né? Com as coisas deste mundo. E nunca vai preencher a tua vida. Nunca vai trazer alegria verdadeira. As coisas desse mundo não. Só vai trazer tristeza, angústia, sofrimento, tudo aquilo que você menos deseja, mas infelizmente é. Para eu não ficar só nas minhas palavras, eu vou abrir aqui em Tiago, no capítulo 4, que ele diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os nossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E se pede, pedes mal, para esbanjardes, para gastar dos vossos deleites, né? Ou seja, o que está acontecendo nos dias de hoje, as pessoas querem estar dentro da igreja, mas querem estar também obrigada com o sistema deste mundo. Ela tem que viver numa sociedade boa, ela tem que ter um bom carro, ela tem que ter uma boa conta no banco, ela tem que ter uma boa casa, e isso vai sufocando ela. Quando o diabo veio tentar Jesus e ofereceu todas as riquezas, veja só o que é que aconteceu. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Quando ele oferece comida em vez de adoração a Deus, né, o diabo oferece ali um pão. Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando ele ofereceu os reinos do céu, tudo isso aqui será teu se você me prostrar e adorar. Veja que quando você passa a se empenhar em conquistar as coisas desta vida, você deixa de investir na tua vida espiritual. Você não tem tempo mais para orar, você não tem tempo mais para estudar a palavra, você não tem tempo mais para ir à igreja. É o que está acontecendo com muitos no dia de hoje. E acha que está bem, que em casa está bem. Eu estou cansado, vou fazer uma oração ali, está tudo bem. Isso é uma estratégia do inimigo para que você não seja mais aquela brasa acesa na casa do Senhor, né? É uma estratégia do diabo, porque ele sabe que quanto mais você deixar de congregar, mais frágil você vai se sentir, mais acomodado você vai ficar, menos conhecedor da palavra você vai ficar. E a palavra de Deus nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então os cuidados dessa vida, com as riquezas, né, com o bem-estar, com a sedução, sufoca a palavra de Deus que está no teu coração. Por quê? Deixa eu falar algo para você. Jesus não veio a esta terra padecer por nós, sofrer para te oferecer prata e ouro. Eu queria que alguém me mostrasse na palavra de Deus que ele veio oferecer riquezas deste mundo. Porque ele veio te oferecer um tesouro escondido no reino de Deus, no reino eterno. Por isso que ele diz: não vos ajunteis prata nem ouro, aonde os ladrões, né, roubam e minam, onde as traças, ferrugem, corrói. Mas ajunteis tesouros no céu, porque ali ninguém pode roubar. Não significa que você não possa ter. Entenda bem. Uma das palavras que o bispo da igreja em Jerusalém falou é que aqueles
Tanto ele como o apóstolo Paulo, aqueles que tentam enriquecer nesta vida, caem em tentação. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um que confia na riqueza, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que aqueles que confiam na riqueza entrar no reino dos céus. O dinheiro, quando ele supre as suas necessidades e você não deixa ele ultrapassar esse limite, é bom, não é ruim não. Mas quando ele ultrapassa esse limite e você se torna escravo dele, dependente dele para tudo que você imaginar, você se torna um dependente, um escravo dele, ele passa a ser o seu senhor. É ele quem vai dizer o que você tem que fazer agora. E para um cristão, é a mesma coisa do que você adorar Baal e não a Deus. Para um cristão é a mesma coisa de você se tornar incrédulo. Porque o primeiro mandamento da palavra do Senhor é adorar a Deus acima de todas as coisas. Adorar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Por isso que a palavra nos ensina que nós temos que ter, a nossa abundância tem que ser suficiente para nós e abençoar o próximo. Mas aqueles que tentam enriquecer, para estar na alta sociedade, para estar com carro importado, para estar com mansões, para estar com isso e aquilo, influência, amizade, não sei aonde, esse cai em tentação. Esse cai em tentação. Fora as perseguições que ele vai sofrer por causa da riqueza deste mundo. Por causa dos invejosos, por causa daqueles que vão cobiçar o que você tem, por causa daqueles que vão desejar o que você tem. Então, essa pessoa que ouve a palavra de Deus, que se converte, que diz que é crente, ela até se batiza, mas os cuidados desta vida começam a sufocar ela. O desejo de querer ter um bom estar nessa vida, veja bem, jamais nós vamos ter paz nesse mundo. Vamos. De forma alguma você vai se sentir em paz nesse mundo. A paz que nós temos é interior, é com Cristo. A paz é com Deus, mas com o mundo não. O cristão sempre vai ser confrontado, sempre vai ter aquelas decisões. Hoje eu vou para a igreja, ou eu vou para a casa de um amigo, ou eu vou atender meus parentes, ou eu vou fazer um trabalho. Para onde é que eu vou hoje? A maioria escolhe fazer aquilo que ela quer do que ir para a casa do Senhor. Ah, por quê, pastor? Porque muitos dizem assim: eu já sei a palavra, eu não preciso mais estar na igreja, eu vou ouvir a palavra de novo. Ela não sabe, ela não entende que isso é bênção para a vida dela. Está constantemente ouvindo a palavra do Senhor, está se alimentando da palavra, está adorando a Deus, alimentando a sua alma, o seu espírito, regozijando-se no Senhor, aprendendo a cada instante. Todo dia que nós lemos uma palavra, isso nos traz uma maravilha, nos traz um entendimento melhor. Então essa é a terceira pessoa. Ela até se converte, mas é seduzida pelas coisas dessa vida. Quando um crente começa a faltar à igreja, preste atenção, isso não é atacando ninguém pessoalmente, mas é a realidade dessa vida. Nem todos conseguem, nem todos têm um entendimento de sabedoria, de vigiar nesse sentido. Alguns têm maturidade e naturalmente ele consegue discernir o que é certo e o que é errado. Mas nem todos que estão na igreja e começam a dar atenção às coisas desta vida, eles conseguem estar em pé diante de Deus. Nem todos. A maioria cai. A maioria estão sufocados. Seja os desejos carnais, de ir para uma festa, de estar bebendo, de estar isso e aquilo. Tem muitos no dia de hoje. E nós temos hoje, infelizmente, a palavra de Deus distorcida. A palavra de Deus pregada de forma para alimentar o ego das pessoas. Jesus ele não trouxe em nenhum momento, a única palavra que ele trouxe, que é suave aos nossos ouvidos, é vida eterna. O restante é correção, é ensinamento, é disciplina, é doutrina, é o conhecimento do inferno, da condenação, entendeu? Do poder de Deus, do juízo de Deus, das revelações do que vai acontecer. Mas a palavra doce e suave para nossos ouvidos é vida eterna.
Quando? Quando nós obedecemos a Ele, quando nós obedecemos a sua palavra. O restante é para nosso aperfeiçoamento, para nossos ensinamentos. Por isso que nós temos que estar todos os dias ouvindo a palavra do Senhor, falando, estudando a palavra do Senhor. Mas vamos falar da quarta pessoa. A quarta pessoa diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende. Veja só, ele ouve e compreende a palavra e dá o que? Frutos. Quando é que uma pessoa ela dá frutos? Lembra que no livro de João, no capítulo 15, Jesus disse que ele é a videira e o Pai é o agricultor e nós somos os ramos, os galhos. Aí ele diz: toda vara ligada a mim que não dá fruto, o Pai corta, né? Mas ele limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então aquele que ouve a palavra do Senhor, compreende. Quando ele compreende a palavra de Deus, ele faz o quê? Ele obedece. E quando ele obedece, essa palavra dá frutos na vida dele. Essa palavra dá frutos. Deixa eu abrir aqui em Jeremias, para a gente concluir a mensagem desta manhã. Me veio aqui uma palavra. Jeremias capítulo 17, no versículo de número 7, diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estenda suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Olha que maravilhas, o que é que a palavra de Deus diz, Jeremias 17, verso 7, que aqueles que confiam no Senhor, bendito é o varão, a varoa, o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A sua esperança não pode ser as riquezas desta vida, a sua esperança não pode ser as amizades nessa vida, a sua esperança tem que ser a palavra de Deus para você. Por que você está sufocado e não consegue mais congregar? Você pode me explicar? Não adianta você culpar ninguém, não adianta você dizer: não, é por causa daquele pastor, é por causa daquele irmão, é por causa daquele. Não, se eu fosse deixar de congregar, se eu fosse deixar de ouvir a palavra de Deus, se eu fosse deixar de pregar, de anunciar o evangelho por causa das pessoas, eu já tinha até acabado com a minha vida. E se eu fosse deixar de anunciar o evangelho porque aqueles que um dia anunciou para mim caíram, eu não existiria mais. Porque eu tenho como exemplo, nas minhas aflições, aquele que um dia pregou para mim, me levou ao entendimento da palavra do Senhor, foi usado pelo Espírito Santo para me levar até a palavra do Senhor, e hoje não está mais na presença de Deus. Eu vou olhar para a fraqueza dele? Não, de forma alguma. Eu tenho que olhar por que ele caiu. Ele caiu porque ele não obedeceu a palavra. Porque tentações na vida, na sua vida, no ministério, tentações na igreja, vai ter, porque são pessoas, são seres humanos. Nem todos serão perfeitos, mas só entrarão no reino do céu aqueles que buscam a perfeição, obedecer a palavra do Senhor. Só esses. Então, não adianta nós culparmos A e B. Por que eu saí daquela igreja? Por causa de fulano. Não. Sair de um ministério e ir para outro não tem nada a ver. Mas a pessoa sair da igreja, ou não é nem sair da igreja, sair do templo, da casa de oração, e ficar em casa, deixar de ser igreja, ser um membro afastado do corpo, por causa de opiniões, por causa de palavras, por causa de epístola, por causa de profecias, por causa de revelações, é porque ele nunca se firmou, ele nunca confiou no Senhor. Ele nunca confiou. Então, a palavra de Deus ainda continua dizendo no livro de Jeremias, olha só. Então o varão que confia no Senhor, versículo 8 diz assim: será como uma árvore plantada junto às águas, que estenda as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Aqueles que confiam no Senhor, que obedecem a sua palavra, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. A raiz dela vai lá para a fonte. Quando nós estamos no Senhor, quando nós estamos na palavra, a nossa fé está enraizada nele, e ela cresce, e ela aumenta.
sabe, para enfrentar a diversidade dessa vida, as tempestades, os problemas, as aflições, ela não desiste de adorar ao Senhor porque ela confia nele. Ela confia nele. Mas tem muita gente que diz assim: ah, mas meu coração está dizendo para mim não ir mais. Meu Deus do céu, isso é um perigo muito grande para você, né? Se você confia no seu coração, infelizmente, você está sendo uma pessoa enganada, iludida. Eu te provo na palavra, porque a palavra continua dizendo assim: enganoso é o coração, o pensamento, né? Mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem conhecerá? A gente pensa uma coisa, né? É a mesma coisa quando eu abro a igreja no dia de culto e meus pensamentos começam: ah, Senhor, será que fulano não vai vir? Será que aquelas pessoas vão vir? Meu Deus, não vai vir não. Isso é, sabe, isso é triste quando a gente passa a confiar nos nossos pensamentos. Quando eu passei a confiar no Senhor, quando eu passei a crer: Senhor, quem vier é aquele que o Senhor quis trazer. É aquele que está necessitado da palavra do Senhor. É aquele que quer uma mudança na vida dele. É aquele que quer uma transformação na vida dele. Quando eu passei a confiar, simplesmente adorar a Deus, dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, obrigado. Então aqueles que vier é aqueles que Deus escolheu para aquela noite para ser abençoado. Então eu não posso mais confiar nos meus pensamentos, achando que eu confiando neles eu vou me sair bem. Pelo contrário, vai ser triste para mim, vou passar decepções, vou ser angustiado por causa dele. Então ouve a palavra do Senhor. O crente que ouve a palavra do Senhor, compreende, obedece, sabe, ele dá frutos. Ele dá fruto, e esses frutos são manifestos. Quais a manifestação do fruto? Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e obedece. Eu vou te mostrar. Gálatas capítulo 5. Os frutos são esses, são os frutos do Espírito, que é o quê? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando eu ouvo a palavra do Senhor, compreende e obedece, vai dar fruto. Você vai ser uma pessoa bondosa, você vai ser uma pessoa de um coração enorme, de uma pessoa que ama o próximo verdadeiramente, aquela pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, que não está apegada a nada dessa vida, que quando ver um irmão necessitado vai lá ajudar, vai acudir, que não fica tirando o selfie para depois botar na internet, aquela pessoa que quando ver alguém em perigo, ela prefere dar a própria vida. Está escrito. É só você obedecer a palavra do Senhor. Então, os frutos daquele que obedece a palavra do Senhor vai trazer para ele um crescimento grande da vida dele, que vai incomodar muitos. Ah, por que fulano está assim, sendo abençoado e eu não estou? Obedece a palavra. Obedeça ao Senhor, seja um crente verdadeiramente, não seja um crente xarope não. O crente xarope só serve quando está com tosse. Então veja bem, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. São 4 características. São 3 pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas os cuidados dessa vida não se firma, não compreende, não procura obedecer e não fica. Por isso que muitos estão se desviando. Mas os que obedecem a palavra do Senhor, esse dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Dá muitos frutos. Talvez você diga: mas as próprias igrejas estão sufocando as pessoas no dia de hoje. Nem todos, meus irmãos. Ainda existe aqueles que pregam a palavra de Deus sem exigir de você pagamentos, sem exigir de você, porque quando alguém quer abençoar a casa de Deus, ela faz de bom grado, ela não é obrigada. Quando alguém quer ser um ofertante, quando alguém quer ser um dizimista, quando ela está pensando na obra de Cristo para manter aquele lugar, para que o evangelho seja pregado em outros lugares, porque tudo isso a gente precisa. Tudo isso a gente precisa. Ela não fica preocupada, ela não fica
triste, porque hoje eu não tenho para levar, porque isso e aquilo, não tenho dinheiro, não tenho isso. Isso é coisa do diabo. Veja que por causa de dinheiro, por causa do dinheiro, a pessoa muitas vezes deixa de congregar. Por causa do dinheiro. Porque se ela não tiver, ela não vai. Se ela não for trabalhar para ganhar dinheiro, ela não vai. Muitas vezes, entenda bem o que eu quero falar para você. Muitas vezes as pessoas vão à igreja desempregadas, precisando de um trabalho, precisando, e buscam a Deus, e Deus abençoa, porque Ele é galardoador daqueles que confiam. Ele é o abençoador, está escrito, Mas no dia que ela recebeu a tal bênção, no dia que ela recebeu uma oportunidade de trabalhar, aquela porta já existia. Deus só atendeu o pedido dela, que foi uma oração sincera. Ela deixa de congregar. É o exemplo da viúva em Lucas 18, que insistiu com aquele juiz, um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Mas ela insistiu pela causa dela, e ele acabou julgando a causa dela, mesmo ele não temendo a Deus, nem respeitando ninguém. Mas Jesus disse assim: porventura, quando eu vier, acharei fé na terra? Se todos nós recebemos aquilo que nós pedimos, será que acharemos fé na terra? Será que Jesus achará fé na terra? Será que você vai estar na presença de Deus? Não vai não. Conheço tantos que pediam a oportunidade ao Senhor, uma porta de emprego. Quando estava na igreja era uma bênção, desempregado, louvava, ouvia a palavra, dizia que entendia, que compreendia. Mas quando conseguiu um emprego, só parece que enlouqueceu a mente daquela pessoa. E aquela pessoa nunca mais congregou. Então eu deixo esta palavra para você refletir nesta manhã, em nome de Jesus, para que você esteja meditando. Quem é você dessas 4 pessoas? Se você é aquele que ouve a palavra e não compreende, se você é aquela pessoa que ouve a palavra, até compreende, até entende, mas não se esforça a obedecê-la e as coisas desse mundo sufocam. Se você é aquela pessoa que ouve a palavra, até cresce, até se batiza, até desce as águas, até recebe o Espírito de Deus, mas começa a olhar para as coisas dessa vida, começa a olhar as coisas deste mundo, e ali vai sendo sufocada, vai desejando as coisas dessa vida, as riquezas dessa vida, e ela acaba saindo da presença de Deus. Ou se é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus com bom grado, compreende e se esforça para dar fruto, porque todo cristão tem que dar fruto, meu irmão. Todo cristão tem que manifestar a riqueza da palavra de Deus. Então deixo essa mensagem para você, que Deus abençoe. Espero você hoje à noite na casa do Senhor, aqui na Rua do Calçadão. Te convido para a gente estar junto, adorando e exaltando o nome do Senhor, e também ouvindo a palavra de Deus, que é a essência desse lugar, que é a palavra do Senhor, tá bom? Então que Deus te abençoe, tenha uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus.